Leila Castro, é errado casar só no civil? É. Essa é a terceira parte da live, Leila. Estou respondendo já há 2 horas e dando os respaldos, e mostrando princípios, e explicando. Você não pode dispensar a bênção de Deus. Quem casa só no civil está dispensando a bênção de Deus. Entendeu? Não existe isso. Quem é crente não faz isso. Agora, quem é do mundo, ok. Igual você é do mundo ou você é cristã? Ou você é cristã, você não pode fazer isso. Entendeu o que eu estou falando? Uma pessoa que é crente, essa pessoa não dispensa a bênção de Deus. Entendeu? Quem não é crente é outra coisa, pô. Amém? Pois é assim mesmo. Alguém falou assim: tinha mais de 2.000 pessoas vendo e aí caiu. Não tem problema, vamos embora, gente. Vai ficar aí, depois o povo vê. A questão é: tem que ler a Bíblia, como a Vanessa está falando, tá? Naquela época não tinha casamento civil. Eu comecei na primeira parte da live, quem perdeu, assiste aí, explicando. Primeira parte da live eu comecei explicando o seguinte, quer dizer, eu vou falar para vocês o que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar unir essas 3 partes numa parte só. Vou ver se eu edito e reposto aqui para vocês no canal essas 3 partes em uma parte só para ficar mais fácil. Eu edito, tiro todas as enrolações e boto para vocês, tá bom? Que eu acho que vai ser bem melhor para a gente poder assistir e ficar mais sucinto, tá? Mas agora, enquanto vocês ainda não editei, quem quiser saber, a gente já está na parte final, tá bom? A Adriele falou assim: e quando o juiz também é pastor e dá a bênção? Adriele, você entendeu que quando você se converte a Jesus Cristo, Jesus veio à Terra. Você adora a Deus, você vai a um culto de domingo. Quanto tempo dura um culto de domingo? Umas 2 horas é cada culto de domingo. Um culto rápido é de 2 horas. Tá. Adriele, Adriele, como é que você vai casar sem um culto? Não é uma simples bênção, tem que ter um culto, gente. Como é que ninguém. Eu não consigo entender como é que uma pessoa vai tomar uma decisão que depois ele quer Deus a vida inteira dentro do casamento. Você quer Deus no seu casamento? Quero. Então ele tem que ser o primeiro convidado para o seu casamento. Não, não, não faço questão de Deus no meu casamento, não. Então, beleza, vai nessa. Tranquilo. Eu não estou julgando ninguém, não. Faça suas escolhas. Eu sei que quando eu casar, casamento civil, lógico, antes de tudo, na lei, bonitinho, mas o cara não me toca. Meu primeiro beijo vai ser no altar. E o meu primeiro beijo é no casamento, cerimônia de casamento de culto de adoração. Quando acabar, que o pastor fala, pode beijar a noiva aí, meu primeiro beijo. Ô, oh, glória! Meu Deus! Imagina que eu vou tirar o poder de uma invocação, de um culto de adoração sobre o meu relacionamento e vou falar, não preciso disso não. Isso não dá para entender isso. É um nível de cegueira que eu não consigo entender como é que uma pessoa que está frequentando uma igreja não entendeu isso ainda. Isso para mim, assim, a não ser que a pessoa seja nova convertida, acabou de chegar e eu entendo. Mas fora isso, eu não consigo entender. A pessoa que já está caminhando com Deus há muito tempo, que já tem ouvido a palavra há muito tempo, gente, pelo amor. E não existe, não tem cabimento, não tem explicação para isso. Todas as pessoas que são frequentadoras de uma igreja, que escutam pregação no culto de domingo, que têm comunhão na sua igreja, que tem pastor, estou aqui subindo procurando as perguntas, tá, gente? Todas as pessoas têm que saber disso, que são crentes têm que saber disso. O casamento no civil é um casamento na lei dos homens. O casamento religioso é um culto, não é uma festa. É um culto. Se que tiver dinheiro para fazer festa, legal, faça festa também, tá? Festa faz quem pode, tá? Culto faz quem ama e teme a Deus, quem quer a bênção de Deus, tá bom? Tem gente que não é crente, não ama, não teme a Deus e faz festa de casamento, casa no juiz e faz um festão, entendeu? E tem gente que ama e teme a Deus
que não tem grana para fazer festão, mas casa no juiz e faz um culto muito cheio do poder, da glória de Deus, entendeu? Que não depende de dinheiro, depende da gente adorar e amar Ele. Amém? Ou não amém, gente? Quem entendeu? Sueli, eu me casei nos dois. É isso aí, Sueli. Amiga, olha só. A Roberta Carvalho falou assim: Sara, minha líder de célula, fala que casar tapa a brecha do sexo antes do casamento. Bota ela para assistir esse vídeo que está aqui no canal. Manda o link para ela. O nome do vídeo é Casar. Está aqui no canal. Casar não anula o pecado do sexo antes do casamento. Tudo com respaldo, tá? Bota lá para ela, manda para ela. E Pecadinho e Pecadão tem um outro texto, um outro vídeo meu também, que é esse sobre sexo, chama Sexo, Casamento, Três Corpos. Casamento de Três Corpos, está aqui no canal também. Manda para ela assistir. Fala para ela, olha. Aí ela vai querer assistir quando você fala assim: olha, eu descobri que casar não anula o pecado, e manda o link. Ela, o quê? Aí ela vai querer assistir. Aí depois você fala: olha, eu descobri também que não tem pecadinho, pecadão, não. Não, que não tem pecadinho e pecadão, não. Que tem pecadinho e pecadão, sim, tá? Porque existe pecadinho e pecadão? Existe, mas algumas pessoas falam não tem pecadinho e pecadão no sentido de como se não, tipo assim, como se a pessoa não precisasse se arrepender, entendeu? A gente tem que se arrepender de pecadinho e de pecadão, sim. Tanto que eu falei que casar só no civil não é um pecadão. É um pecado geralmente por ignorância. Porque se uma pessoa é crente e a gente explica, ela teme na hora, e ela sente na hora arrependimento e ela fala, eu vou casar na hora. Ela muda na hora. Então, não é um tipo de pecado para a morte, é um pecadinho, entendeu? Mas nós temos que nos arrepender sim. Então, por isso que algumas pessoas, nesse temor, é que falam: olha, não tem pecadinho, pecadão, porque elas querem que a gente se arrependa de todos, mas elas não entenderam a questão da consequência. Existe consequência pequena e existe consequência grande, como a gente leu aqui na parte 2 da live. A gente leu essa parte, né? Como eu falei lá em 1 Coríntios 6,18. Paulo fala que tem pecados que são piores, sim. Tem pecado que é pior do que o outro, sim. Então, existem níveis de consequências, sim. Mostra tudo para ela que ela vai entender na hora, amiga. Daiane Almeida, no Instagram, teve muita gente falando que casou só no civil e tá super bem. Eu, hein? Que perigo. Pois é o que eu tô te falando. Não são pessoas crentes que fazem esse tipo de comentário, é gente do mundo. Porque uma pessoa crente, ela não vai bater no peito, pá, pá, tô errado e tô bem, pá. É uma pessoa que é crente, ela tem medo de Deus, ela tem temor de ferir a Deus, ela tem medo de perder Deus. O medo, gente, o medo, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, não é o medo de sentir medo de Deus, é o medo de perder o amor dele, é o medo de ferir ele, é o medo de entristecer o coração de Deus, é o medo de ficar sem Deus. Isso é que é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É você temer a Deus, é isso. Não é você ter medo. É você amar tanto a Deus que você não quer magoar ele, que você não quer desagradar ele, você não quer ferir o princípio dele. Entendeu? Tem gente que não tem medo, não tem temor, não. Aí não é crente, entendeu? É um absurdo hoje a vaidade, as pessoas fazendo tudo, botando a sua vontade acima da vontade de Deus, o seu querer acima do querer de Deus. Uma loucura, tá? Então, assim, tem que ter uma cerimônia, entendeu? Graças a Deus, tem um monte de gente dizendo, graças a Deus, casei nos dois. A Kelly falou assim, em resposta para outra menina que fez a pergunta da líder. Se ela for cega espiritual, não consegue entender nem vendo o vídeo. Aí já é um outro problema, né? Leila Castro dizendo que ela casou nos dois, mas o casamento dela só durou 45 dias. Só beijou no altar, ficou super frustrada. Acho que nem quero mais saber disso. Não, mas Leila, tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Só você me mandar um pedido de aconselhamento com a sua história bem detalhada e eu quero que você escreva bem lá no meu e-mail. Você escreva bem detalhado para mim algumas perguntas que eu vou te fazer aqui agora. Primeiro, quanto tempo durou do dia que tu conheceu ele, do dia que tu conheceu ele até o dia que tu casou? Quantos
anos, não são meses. 2 anos. Quanto tempo você ficou com ele como amiga? Vocês saíam toda semana, vocês se conheceram, vocês conversavam, ou vocês ficavam só espiritualizando tudo? Você conheceu esse homem? Deus não é Deus de confusão, minha filha. Tem coisa aí. Tem coisa aí. Eu não vou dizer para você já o laudo aqui, porque eu não posso julgar sem conhecer a sua história. Eu não julgo sem conhecer, ok? Aí eu estou julgando. Eu quero saber, porque se você me disser assim, não, Sara, ele não me tocou, aí isso é uma outra situação que já existiram algumas mulheres que caíram em ciladas de homens que são homossexuais e que se infiltram na igreja e dão um golpe do casamento em alguma mulher porque querem pedir pensão. Tem uma, inclusive, tipo uma, como é que se chama o nome? Tem um grupo aí, tá? É quase uma quadrilha de caras fazendo isso, entendeu? Já tem um tempo que eu não escuto história assim, mas teve uma época que estava acontecendo direto. Então eu não sei se esse foi o seu caso, mas se não foi, eu te digo que um casamento que você faz tudo certinho com inteligência, você passa por isso aí não. Tem coisa aí. Tem coisa aí, você beijou só no altar, tá? Mas você casou rápido? Você conheceu esse homem como? Tem gente que casa de bar de revelação, minha amiga, tem muita coisa aí, eu não sei. Tá bom? Então, a sua história, Leila, a sua história tem que ser avaliada antes da gente falar qualquer coisa. Não é tão simples assim. Não é uma fórmula que se faz e ela funciona. Tem que ter comunhão com Deus, entendeu? Marcelo Matos falou assim: entendi agora. A gente tem em mente o modelo católico e o evangélico semelhantemente. Sim, não existe, gente. Como é que a pessoa casa no civil dizendo que é crente e diz que não precisa a bênção de Deus? Você precisa de casar no civil, você precisa de casar na bênção de Deus, tudo. Entendeu? Tudo. Tem que fazer tudo que tem que ser feito. Né? Eu também vou casar nos dois, por favor. O cabelo da van. Concordo, já conheci pessoas que eram cristãs e não deram valor devido ao culto, mas só se preocupavam com a festa e o glamour. Ui, resumindo, já estão divorciados, infelizmente. Quer dizer, já mostravam o coração, né? Miriam Branco, poderia dar esta palavra para os jovens da CFNI? Seria glória. Não faço isso, minha linda. Não dou palavra para jovens. O problema nunca está nos jovens, está sempre nos pais. Infelizmente. Só faço se for para todo mundo. Todo mundo. Porque não adianta pregar para jovens e os pais estão pior que os jovens. Entendeu? Pelo menos eu não tenho esse chamado. Sueli Monteiro, casar debaixo da presença de Deus, tudo certinho é bom demais. Exatamente. Marina Miranda, galera, acreditem no que diz a pastora Sara, conheço ela, viva esses ensinamentos. Amém, minha linda. Que linda. Entendeu? Então, assim, é muito sério, gente. Deixa eu tentar ler mais alguns. É muito sério, sabe? Grace Barbosa. Ai, Grace. Grace, minha filha. Ela diz assim: eu me sinto triste por não ser casada na igreja. Meu marido não quer. Tá. E se você se converteu, Grace, você tem uma autoridade aí, ó, para falar com ele. Você tem uma autoridade dada por Deus para dizer para ele assim: querido, se você me ama, você vai casar não porque você quer, mas por mim, porque eu quero. Se você me ama, você vai fazer isso. Por quê, querido? Porque eu entendi na Bíblia que eu não posso continuar dormindo com você, compartilhando de sexo com você, sendo casada só na lei dos homens, a partir do momento que eu entendo e quero obedecer e servir às leis de Deus e viver para Ele. Então, queridinho, se você me ama, você vai sim. Não é porque tu quer, é porque eu quero e porque tu vai fazer por mim, porque tu tem que me amar. Ué, o que que é isso? É assim, querida. É assim, inglês, tá?
essa conversa, essa DR que tu vai ter com ele, tá? Tem essa conversinha com ele. Fala para ele, olha, eu quero. Com essa carinha, eu quero, tá? Se ele continuar dizendo que não, aí você fecha para balanço, fecha o parquinho. Fala para ele, não, então, olha só, amor, então eu tô em pecado, né, de dar para você, né? O quê? É, porque eu creio, né, bem? Vamos ver, se no instantinho você tira o parquinho, se no instantinho ele não casa contigo. Ele não vai rapidinho pro culto. Ai, Jesus. Marcela Simonato. E casar só na igreja? Moro nos Estados Unidos e não posso casar no civil ainda. Pelo amor, você tem que casar no civil. Você tem que esperar você poder. Não vai fazer coisa errada em pecado, não. Faça as coisas certas. Amém, Marcela? Por favor. Entendeu? Jéssica, talvez você tenha chegado na terceira parte aqui da live, está perdida. Já respondi isso na primeira parte da live. Já respondi isso na segunda parte da live. Essa é a terceira. Vou responder de novo para você, Jéssica. Culto não é festa. Culto não precisa gastar dinheiro. Festa você gasta dinheiro. Que desculpa furada é essa de eu não posso casar na igreja porque não tenho condições? Desde quando fazer um culto tem que pagar? Gente, que absurdo isso, gente. Eu passo mal. Eu passo mal, sinto mal. Eu sinto mal-estar aqui dentro de mim quando eu falo isso, de tanta tristeza que me dá. Meu Deus, gente, que falta de conhecimento é esse? Que mentira! Ah, eu não tenho condições. Mas você não precisa ter condições. As pessoas se tornam mentirosas por falarem bobagem. Você não precisa ter condição para você fazer um culto. Já falei nas outras partes da live, gente. O casamento civil é válido perante Deus, Agnaldo Pereira. Perante a lei dos homens, ele é válido. Como qualquer coisa que você faça da lei dos homens, tem que ser feita. Por exemplo, você paga o seu imposto, é reconhecido diante de Deus? É, que você pagou o imposto. Simples assim. Que você não está desobedecendo a lei dos homens. Mas você não pode dizer que você é crente, a não ser que você seja do mundo, aí você não é crente. Mas se você é crente, Aguinaldo, e você diz assim, não, eu só vou casar só no juiz, o mundo espiritual vê isso como uma dispensa da bênção de Deus. Como quem diz assim, o juiz da lei dos homens é superior a uma autoridade espiritual e pastoral aqui na terra para minha vida. É muito sério isso. Atitudes são muito mais fortes que palavras. Isso é uma atitude, muito sério. Isso dá legalidade no mundo espiritual para o diabo agir, para o diabo atuar em cima do relacionamento da brecha. Entendeu? Então, eu quero entender aonde que está a cabeça de um crente que casa só no civil e está dizendo, não, Deus, não precisa da sua bênção, não, só casei no civil, o juiz está de boa para mim, a bênção do juiz está boa para mim. O que é isso? E depois vai orar para Deus proteger o casamento? Peraí, mas Deus não foi convidado para esse casamento? Nós acabamos de ler João 2, onde começa a história que Jesus foi convidado para um casamento e aconteceu um grande milagre. Foi o primeiro milagre de Jesus, foi num casamento. Né? Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Ele transformou a água em vinho. E o chefe da festa, né, que era o mestre-sala da festa, no final ele dá a maior lição de moral. Ele fala, todas as outras festas colocam no final, que todo mundo já está bebum, o vinho ruim. Mas nessa festa que Jesus é convidado, o melhor vinho é no final. Ou seja, quanto mais o tempo passa, melhor o seu casamento fica. Vai ficando como vinho, quanto mais velho, melhor. Entendeu? Agora, a pessoa não convida Jesus para o seu casamento e quer viver o melhor no final? Não. Vai ser assim, ó. Vai começar bem, vai começar aqui, ó, bem, e vai, ó, como tantos casamentos que você conhece, vai ficando ruim, ficando ruim, ficando ruim. Aí a pessoa vive saudosismo. Ah, quando eu era jovem, como eu era feliz, eu não sabia. Mas com Jesus no seu casamento pode até ter começado mais ou menos, até ter começado bom, bem, mas vai ser melhor e melhor e melhor. Amém ou não amém, gente? Pô, como é que uma pessoa tem coragem de dispensar a benção de Deus sendo crente, tá?
Meu Mundo de Festeira por Magali Lima. É o nome do canal dela. Quero casar e meu marido quer também, mas já vivemos juntos há 4 anos. Ok, Magali, ok. Faça um propósito com o Senhor e casem-se, tá? Procure seus pastores e façam. Eu sugiro vocês fazerem pelo menos 40 dias de abstinência do prazo do dia do casamento. Quando vocês marcarem, marca assim, para daqui a 40 dias e façam um jejum, entendeu? E bota ele para dormir em outro quarto por 40 dias. Nesse período de 40 dias, vocês vão se consagrar, se preparar, vão se casar e vai ter noite de núpcias. Você reserva uma suíte num hotel para vocês fazerem a noite de núpcias. Vai ser lindo. Você vai experimentar um renovo no seu casamento, coisa mais linda. Amém? Isso é só nesse caso, tá? De você fazer uma atitude de arrependimento, é uma atitude de fé, de consagração do casamento, tá bom? É muito sério. Leila, 9 meses de namoro. Leila, tá igual aquela menina que casou agora pela terceira vez. Também foi 9 meses, tá? Que ela casou com um cara que abusou do filho dela. 9 meses também que ela ficou num casamento. Mas ainda, com 6 meses ela começou a beijar na boca do cara. Ainda piorou a situação, entendeu? É pouco tempo demais. Eu quero saber detalhes, tá? Eu quero saber se vocês saíam toda semana para conversar. Como é que era a relação de vocês? Entendeu? Quanto tempo vocês se viam durante a semana? Eu quero saber também outra coisa. Você teve aula? Ele teve aula? Todo casal tem que ter aula, teórica, é claro, né? Ele tem que ter uma aula com um homem, pelo menos de preferência um pastor, sobre antes da noite de núpcias, sobre sexo. Tem que ter. Às vezes a mulher é reprimida, a gente não sabe. Às vezes é o seu caso, você também tinha que ter uma aula. Não sei se você era virgem, não quero que você escreva isso aqui não, tá? Por favor. Mas eu estou dizendo o seguinte, você pode botar isso no e-mail, tá? Só Jesus na causa. Isso aí tem coisa aí, amiga. Não é assim, não. Deus não é ruim, não. Deus é bom, Deus avisa. A gente é que não entende. A culpa não é de Deus. Pode saber, querida. Pode saber. A culpa é sempre nossa, tá? Marcos Paulo Panicati. É isso? Dá para notar a anemia espiritual do crente brasileiro facilmente num detalhe simples. Escreve o nome de Deus, Jesus e do Deus do Espírito Santo com letra minúscula. É verdade, Marcos Paulo. Verdade. Uma vergonha. Uma vergonha. Como é que a pessoa escreve? Na Bíblia, Deus com D minúsculo é o diabo. Como é que a pessoa tem coragem de escrever Deus com D minúsculo? Bizarro. Adriana Ribeiro, feliz porque eu estou falando desse assunto. Leila Castro está falando que ele não tocou nela, que ele realmente é um homossexual. Então, Leila, é outro assunto. Leila, você tinha que ter ido diretamente numa delegacia. Você tem que pegar um advogado. Antes de qualquer coisa, você tem que ir num advogado e você tem que anular o seu casamento. Você comprova, você tinha que ter comprovado, entendeu? Porque aí você faria exame de DNA para comprovar. Porque, por exemplo, a relação sexual, o esperma fica por semanas, por dias na mulher. Digamos assim, ó, o resíduo genético, entendeu? Fica na mulher. Então, você poderia comprovar isso. Você faria um exame, tá? Mas você pode ainda entrar na justiça. Você precisa de um advogado. Seu caso, você não precisa nem me mandar um e-mail. Nem precisa, não gasta seu tempo. Já estou te aconselhando aqui. Um homem que não tocou em você, que é visivelmente homossexual, amiga, anula-se o casamento. Não houve conjunção carnal. A lei permite que você anule, mas você tem que ter um advogado para isso. Você vai procurar um advogado, um advogado que seja crente, de preferência, porque aí vai entender os princípios e vai buscar te ajudar nesse sentido, ok? Amém, Leila? Por favor, tá? Na verdade, Leila, alguns casos, eu vou te contar o que eu já fiz, tá? Eu já vi casos onde o casal estava namorando e era muito fria a relação. Sabe o que eu fiz? Já tinha mais de 2 anos namorando. Eu mandei beijar na boca. Se escandalizem com a tia Sara. Eu mandei beijar na boca. Por quê? Porque eu falei para os dois: vocês estão muito frios, vocês estão parecendo irmãos.
Vocês não se olham com calor, com paixão. Quando a gente vê que tá santo demais, não é que é santo, é falso santo, é frieza. Aí já é um outro caso. Aí a gente faz o teste do corpo físico, teste do beijo, para ver se vai esquentar, se vai ter fogo. Porque também você não vai casar só com o espírito da pessoa, tá? Então, no seu caso, faltou mais tempo para você conhecer ele. Provavelmente ele te pressionou para casar rápido, ou você pressionou, não sei se alguém pressionou, mas tá com cara. Porque geralmente o cara quer casar rápido para esconder, entendeu? Mas o que faltou é mais tempo, e nesse mais tempo alguém tinha que avaliar vocês. Se eu estou acompanhando vocês, eu ia perceber frieza, eu ia dizer, agora é para vocês começarem a se beijar. Ah, para a gente se beijar, para começar a se beijar. Vocês já estão noivos, já estão com 1 ano de namoro. Eu quero que vocês se beijem, para ver se vocês têm fogo. Quando você beijasse ele, já depois de 1 ano, pelo menos, 1 ano e meio de namoro, você ia sentir frieza nele, ele ia ter nojinho. E ó, minha filha, a gente sente na hora o cara tendo nojinho. No instantinho você ficava boa e no instantinho você não casar com esse homem, não se lascava, entendeu? Mas em nome de Jesus, você vai cancelar esse casamento. Você tem esse direito pela lei. Você tem que procurar um advogado, tá bom? Mais perguntas? Vamos, gente, dentro do assunto. Adriana Ribeiro, você já mandou para o meu e-mail, que está aqui no meu canal, o e-mail de aconselhamento? Eu só respondo em vídeo, não respondo particular. Só que eu não falo o nome da pessoa, lógico, tá? Meu e-mail está aqui no canal, gente. E-mail de vídeo aconselhamento. Natália Silva, sou crente, só casei no civil. Meu marido está meio afastado e não quer fazer cerimônia de casamento. O que eu posso fazer? Fechar as perninhas. Meu bem, eu não quero andar mais ilegal. Para ter a alegria aqui, queridinho, só casando. Simples assim. Não tem homem que resista. Eu também sofri muito, Adriana Ribeiro. Meu marido não me tocava há 5 anos. Pô, fala sério, gente. Ô, gente, você ficar 5 anos nisso? Que isso, Adriana? Você deixar chegar 5 anos? Pra quê, gente? Vocês gostam de sofrer? Misericórdia, gente. VNC. Com a bênção fé de Deus. Com a bênção de Deus. Já é difícil, imagina sem a bênção. Já, exatamente. Meu Deus, gente. Isabelle Zuzarte, eu tenho uma amiga que se relacionou por 2 anos com um cara e na noite da lua de mel ele não quis tocar nela, resolveu se separar e assumiu que era homossexual. Perfeito. Existe sim. Como eu falei para vocês, eu acho que tem uma quadrilha que se infiltra, porque eu já conheci alguns casos. E eles fazem isso com o intuito de casa, comida, roupa lavada e às vezes pedem